pessoal, esse é o vídeo da região cervical, da coluna cervical, que engloba a região aqui do nosso pescoço, um pouquinho aqui no comecinho do nosso corpo. Para a gente fazer o primeiro exercício, que é um exercício preparatório, que ele é essencial para a realização dos próximos exercícios, a gente vai precisar de um travesseiro. Pode ser uma almofada também, como tu achar melhor. Ele só não pode ser muito alto, tá? Para não estar forçando muito a cervical ao invés de estar relaxando. Então a gente vai começar o exercício deitado, com a cabeça apoiada no travesseiro. E a gente vai fazer um movimento com a cervical, com a cabeça. Então o que a gente vai fazer? Só a cabeça, é um movimento bem curtinho e bem sutil. A gente vai fazer um movimento de empurrar a cabeça contra o travesseiro e vai voltar relaxando a cabeça. De novo, vamos empurrar a cabeça contra o travesseiro, imaginando que a cabeça tem que ir lá para baixo, lá em direção do chão. Então a cabeça vai para baixo, ela não vem aqui para perto do teu corpo, para perto aqui do peito, do tórax, e ela também não vai para trás, olhando para trás. Ela vai reto em direção do chão. Então vamos começar, a gente vai fazer 12 repetições. Empurrou a cabeça contra o travesseiro e volta relaxando. De novo, empurrou a cabeça e volta. 2, de novo, empurrou a cabeça, voltou. 3, de novo, empurra a cabeça, volta. 4, de novo, empurra a cabeça, volta. 5, de novo, empurra a cabeça, volta. 6, de novo, empurra a cabeça, volta. 7, de novo, empurra a cabeça, volta. 8, de novo, empurra a cabeça, volta. 9, novamente, empurrou a cabeça, voltou. 10, empurrou a cabeça, voltou. 11, agora a última, empurra a cabeça e volta. 12. Vamos continuar ainda na mesma posição. Agora a gente vai fazer o mesmo movimento de antes, só que a gente vai deixar a mão apoiada aqui no queixo. A mão pode ser tanto nessa região, pode estar apoiando, quanto os dedos também, tá? Como vocês acharem melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai empurrar a cabeça igual fez antes. Empurra a cabeça contra o travesseiro e as mãos, elas vão dar uma leve forçadinha no final, no sentido de tentar empurrar um pouquinho mais. Mas assim, é bem curtinho, é bem sutil, porque o movimento não é muito longo, não tem muita amplitude. Então vamos lá. Empurrou a cabeça, agora vem com a mão e empurra mais um pouquinho. Isso, segura um pouquinho e relaxa. Só mais uma vez. Empurrou a cabeça, agora a mão empurra e relaxa. Isso, muito bem. Para os próximos a gente não vai mais precisar do travesseiro, então vocês podem deixar ele de lado. A gente ainda vai continuar deitado de barriga para cima. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar as pernas dobradas, os braços vão ficar do ladinho do corpo e vamos movimentar só a cabeça. Então mantenham a cabeça numa posição relaxada, não deixem o queixo aqui muito perto do pescoço e nem aqui do peito e também não olhando muito lá para trás. Tentem manter o olhar fixo para cima em direção do teto. Só a cabeça, a gente vai fazer o movimento de virar a cabeça de um lado até onde consegue e sem tirar a cabeça do chão, volta pro meio e troca o lado. Movimento sutil, sem forçar muito. E volta, vamos lá. Vamos fazer 12 também igual ao anterior. Então vira a cabeça pro lado esquerdo, volta pro meio e vira a cabeça pro lado direito. Voltou. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 2, voltou. Vira a cabeça para o lado esquerdo,
3, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, volta pro meio, vira a cabeça pro lado direito, 4, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, volta pro meio, vira a cabeça pro lado direito, 5, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, volta, vira a cabeça pro lado direito, 6, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, vem pro meio, vira a cabeça pro lado direito, 7, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, volta pro meio, vira a cabeça pro lado direito, 8, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, volta pro meio, vira a cabeça pro lado direito, 9, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, vem pro meio, vira a cabeça pro lado direito, 10, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, volta pro meio, vira a cabeça pro lado direito, 11, voltou, vira a cabeça pro lado esquerdo, volta pro meio, vira a cabeça pro lado direito e 12. Isso. O próximo a gente vai continuar nessa mesma posição e vamos de novo movimentar a sua cabeça. Agora a gente vai fazer um movimento de inclinar a cabeça. Então a gente vai imaginar que a orelha quer encostar aqui em direção do ombro. Então a gente vai inclinar a cabeça de novo, sem levantar a cabeça, mantendo o nariz sempre apontado lá para cima. Então não deixa a cabeça virar e também não tensione o ombro, trazendo o ombro perto da orelha. O ombro fica parado. Quem vai é a cabeça em direção do ombro. Volta e inclina para o outro lado. Você não precisa se preocupar com o movimento ter uma amplitude muito grande, de você realmente conseguir encostar ou não. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo realmente é estar movimentando a nossa cervical. Então vamos lá. Inclinou a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio e inclina para o lado direito. 1, voltou. Inclina a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio e inclina para o lado direito. 2, voltou. Inclina a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, inclina para o lado direito. 3, voltou. Inclina para o lado esquerdo, volta para o meio, inclina para o lado direito, 4 e volta. Inclina para o lado esquerdo, volta para o meio, inclina para o lado direito, 5 e volta. Inclina para o lado esquerdo, volta para o meio, inclina para o lado direito, 5, voltou. Inclina para o lado esquerdo, volta para o meio, inclina para o lado direito, 6, voltou. Inclinou para o lado esquerdo, volta, inclina para o lado direito, 7 e volta. Inclina para o lado esquerdo, vem para o meio, inclina para o lado direito, 8 e volta. Inclina para o lado esquerdo, voltou, inclina para o lado direito, 9 e volta. Inclina para o lado esquerdo, vem para o meio, inclina para o lado direito, 10, voltou. Inclina para o lado esquerdo, voltou, inclina para o lado direito, 11 e volta. Inclina para o lado esquerdo, voltou, inclina para o lado direito, 12 e descansa. No próximo movimento a gente vai trocar de posição. Agora a gente vai ficar deitado de barriga para baixo. Vamos manter o corpo apoiado assim nos cotovelos. As mãos elas podem ficar dobradas ou viradinhas para baixo, como vocês acharem melhor. O cotovelo ele vai ficar alinhado com o ombro, então não deixe o cotovelo muito para frente e nem muito para trás. Apoiado aqui, a gente vai fazer um movimento só com a cabeça, mas a gente não vai deixar o corpo assim desabado aqui em cima dos cotovelos. Então a gente vai fazer um movimento de empurrar os cotovelos contra o chão, ao mesmo tempo subindo o tronco. Vamos manter essa postura, então a coluna e os ombros vão ficar estabilizados.
e a gente vai fazer o movimento com a cabeça. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento de levar a cabeça para baixo e depois para cima, mantendo os ombros parados. Então, quando a gente descer, a gente não vai desabar e também a gente não vai movimentar o ombro junto. O ombro vai ficar parado e a coluna também. Então, vamos começar. Desceu a cabeça e leva para cima. De novo. Desceu, subiu. 2, de novo. Desceu, subiu. 3, de novo. Desceu, subiu. 4 e volta. De novo. Desceu a cabeça e sobe. 5, de novo. Desce a cabeça, subiu. 6, de novo. Desce a cabeça, sobe. 7, de novo. Desceu a cabeça, subiu. 8, de novo. Desce a cabeça e sobe. 9, de novo. Desceu a cabeça, subiu. 10, de novo. Desce a cabeça e sobe. 11, de novo. Desceu a cabeça e subiu. 12. O próximo, vamos continuar ainda na mesma posição. Agora a gente vai fazer um movimento de rotação da cabeça. Então a gente vai continuar sustentando aqui os ombros e a coluna. Vamos fazer um movimento de levar a cabeça para um lado, volta para o meio e vira para o outro lado. Vamos começar. Estabiliza a coluna, os ombros longe da orelha, virou a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio e vira para o lado direito. 1, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, vem para o meio e vira para o lado direito. 2, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 3, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 4, novamente, vira a cabeça para o lado esquerdo, meio e vira para o lado direito. 5, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, vem para o meio e vira para o lado direito. 6, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, para o meio e para o lado direito. 7, de novo, virou a cabeça para o lado esquerdo, para o meio, para o lado direito. 8, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, para o meio, para o lado direito. 9, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, para o meio, para o lado direito. 10, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, para o meio, para o lado direito. 11, de novo, vira a cabeça para o lado esquerdo, para o meio e para o lado direito. 12. Vamos descansar um pouquinho. Nesse movimento a gente vai ficar sentado. Você pode ficar tanto sentado assim, com as pernas cruzadas no chão, você pode estar sentando na cadeira ou no sofá também, não tem problema. De preferência, não apoie suas costas, deixe as costas sem o apoio para a gente conseguir fazer esse movimento melhor. Então, sentado nessa posição, a gente vai deixar as mãos apoiadas aqui na frente, logo abaixo aqui do nosso pescoço, perto desses ossinhos aqui que a gente chama de, às vezes, saboneteira, né? Essa região, mas aqui são os ossos da clavícula. Então, você não vai apoiar direto no seu pescoço, vou deixar aqui embaixo. As mãos, a gente vai apertá-las um pouquinho, então a gente vai empurrar as mãos contra o corpo, mantenha essa pressão e vamos fazer o movimento de levar a cabeça lá para cima, olhando para o teto e volta. E mantendo a coluna sempre reta, não é para levar a cabeça para cima e relaxar aqui a coluna, tá? A coluna ela fica reta e alinhada. Então vamos começar. Vamos apertar as mãos
mãos, leva a cabeça lá para cima, volta e sobe. De novo, apertou, olha lá para cima, volta e sobe. 2, de novo. Apertou as mãos, olhou para cima, voltou. 3, de novo. Aperta as mãos, olha para cima e volta. 4, de novo. Apertou as mãos, olha para cima e volta. 5, de novo. Aperta as mãos, olha para cima e volta. 6, de novo. Apertou as mãos, olha para cima e volta. 7, de novo. Apertou as mãos, olha para cima, volta. 8, de novo. Apertou as mãos, olha lá para cima e volta. 9, de novo. Aperta as mãos, olha para cima e volta. 10, de novo. Apertou as mãos, olha para cima e volta. 11, e agora a última. Aperta as mãos, olha para cima e volta. 12. Próximo, vamos continuar. Sentados ainda. A gente vai fazer um movimento agora de rodar um pouquinho a cabeça. Então, o que a gente vai fazer? A coluna vai ficar paradinha e só a cabeça. Vamos rodar a cabeça de um lado, volta para o meio e roda para o outro lado. O corpo não vai rodar junto com a cabeça, tá? O corpo, aqui a coluna, eles vão ficar paradinhos. Então, vamos lá. Começa aqui no meio. Vamos virar a cabeça para o lado esquerdo, volta e troca para o lado direito. De novo. Virou a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio e vira para o lado direito. 2, de novo. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 3, de novo. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 3, de novo. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 4, de novo. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 5, de novo. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 6, de novo. Vira para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 7, de novo. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 8, de novo. Vira a cabeça para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 9, de novo. Vira para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 10, de novo. Vira para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 11, de novo. Vira para o lado esquerdo, volta para o meio, vira para o lado direito. 12. Vamos dar uma descansadinha. Próximo movimento, a gente vai continuar sentado nessa posição. Agora a gente vai entrelaçar os dedos, colocar as mãos aqui atrás da cabeça e a gente vai fazer um movimento só com a cabeça. A coluna fica paradinha. Então vamos descer a cabeça, olhando para baixo, em direção do chão, em direção das pernas. As mãos empurram levemente a cabeça para baixo e volta olhando para frente. E de novo, quando desce a cabeça, a gente não desce a coluna fica paradinha, não vamos desabar a coluna. Então vamos lá, desce a cabeça, olha para baixo e volta olhando para frente. 1, de novo, desceu a cabeça, olha para baixo, volta olhando para frente. 2, de novo, desce a cabeça, olha para baixo, volta olhando para frente. 3, de novo, desce a cabeça, olha para baixo, volta olhando para frente. 4, de novo, desce a cabeça, olha para baixo, volta olhando para frente. 5, de novo, desce a cabeça, olha para baixo, volta olhando para frente. 6, de novo, desce a cabeça, olha para baixo, voltou olhando para frente. 7, de novo, desceu a cabeça, olhou para as pernas, volta olhando para frente. 8, de novo, desce a cabeça, olha para baixo, voltou olhando para frente. 9, de
cabeça, olhou para as pernas, volta olhando para frente. 10. De novo. Desceu a cabeça, olhou para baixo, volta olhando para frente. 11. De novo. Desce a cabeça, olha para baixo, volta olhando para frente. 11. De novo. Desce a cabeça, olha para baixo e voltou. 12. Isso. O próximo, vamos continuar aqui, na mesma posição. Vou deixar agora os braços relaxados, pode ser apoiado no joelho, mais para baixo, como vocês acharem melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai inclinar a cabeça de um lado, aí vira olhando lá para cima e volta. Vamos começar primeiro com o lado esquerdo, depois a gente vai trocar. Vamos fazer 6 movimentos do lado esquerdo e 6 do lado direito. Então vamos lá. Virou a cabeça para o lado esquerdo, olha lá para cima e volta. 1, de novo, olhou para cima, voltou. 2, de novo, olha para cima e volta. 3, de novo, olha para cima, voltou. 4, de novo, olha lá para cima e volta. 5, de novo, olha para cima e volta. 6. Agora vamos trocar o lado. Virou a cabeça para o lado direito, olha para cima e volta. 1, de novo. Olhou para cima, voltou. 2, de novo. Olha para cima e volta. 3, de novo. Olha para cima e volta. 4, de novo. Olha para cima e volta. 5, de novo. Olha para cima e volta. 6. Isso aí, muito bem. Agora a gente só vai finalizar com o último movimento, que é o movimento de rotação total da cabeça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inclinar a cabeça para frente. Vamos inclinar a cabeça para o lado esquerdo, vai levando a cabeça lá para trás, vem descendo pelo lado direito até chegar embaixo de novo. Vamos lá, inclinou a cabeça para o lado esquerdo, vai girando para trás, desce pelo lado direito até chegar lá embaixo. Só mais uma vez, inclina a cabeça para o lado esquerdo, leva lá para trás, vem pelo lado direito até chegar embaixo. Agora deixa a cabeça paradinha embaixo e vamos começar para o lado direito. Inclinou a cabeça para o lado direito, leva para trás, vai girando, desce a cabeça pelo lado esquerdo até chegar embaixo. De novo, inclina a cabeça para o lado direito, leva para trás, desce pelo lado esquerdo e desce. De novo, inclinou a cabeça para o lado direito, leva para trás, vem descendo pelo lado esquerdo e desce. Levanta a cabeça devagar, respira fundo. Prontinho, pessoal, terminamos o vídeo sobre a questão da coluna cervical. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou tão claro ou que você sentiu algum desconforto, me manda aqui nos comentários, eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!